Então, pessoal, estou aqui para conversar com você sobre empreendedorismo, né? Empreendedorismo online, né? Deixa eu prender meu cabelo aqui. Vamos começar então essa nossa conversa. Estou aqui para conversar com você sobre empreendedorismo, né? Onde eu vou falar sobre uma ideia que pega muita gente aí na internet, né? Que é um curso prático, né? Que eu vou mostrar para você. Eu vou passando os slides aqui e nós vamos conversando sobre esse assunto aí, tá? A ideia aqui vai ser a seguinte: como ganhar dinheiro trabalhando em casa, tá? Como ganhar dinheiro trabalhando em casa com a internet, né? Isso aí é uma coisa que pega muita gente aí na internet, porque tem muitas oportunidades e às vezes você fica muito iludido com a propaganda e esquece que tem muita informação ali, tem muita coisa ali que você deve saber antes de entrar em qualquer negócio online. É lógico que existem vários segmentos. Eu estou aqui para conversar com você, para a gente poder ter um esclarecimento aí sobre como funciona um desses ramos, que é o ramo que eu vou apresentar aqui para você, que é o que eu trabalho, né? Eu sou uma pessoa que trabalha pela internet também, tá? E aí eu conheço alguns caminhos, vou mostrar para você um caminho, vou mostrar como funciona. Então o objetivo desse vídeo aqui é a gente ter essa comunicação aqui, eu e você, para mostrar para você uma das possibilidades de ganhar dinheiro na internet, para você entender como funciona, tá? Então nesse vídeo eu não vou ensinar eu não vou ensinar para você como fazer, propriamente dito, não. Eu vou ensinar como funciona, para quando você chegar no final, você observar e falar, pô, é interessante. Ou você falar, não, não é para mim, tá? Então, vou mostrar para você o passo a passo aqui, e aí você vai analisar as ideias, vai aprender muita coisa nesse vídeo, eu tenho certeza absoluta. Vamos lá. Vou passando os slides, e aí eu vou dando uma lida e a gente vai tendo essa interação aqui na tela, ok? Primeira coisa, por que eu fiz esse curso, né? Pra mim, tempo é dinheiro, tá? Então tudo começou mais ou menos assim, dando aula, né, para alguns alunos, fazendo algumas coisas assim, alguns amigos comentando sobre esse assunto que é trabalhar na internet, ganhar dinheiro na internet. As pessoas geralmente perguntam, pô, como é que isso funciona? E aí eu ficava explicando como funciona. Eu ficava falando ali como funciona. Essa técnica que eu uso, né, como eu disse, são várias, eu uso essa. E aí às vezes eu demorava aí 1 hora, 2 horas explicando como é que funciona, e a pessoa simplesmente, é isso, e saía pra lá. E aí eu perdia tempo, né? Eu explicava a pessoa achando que ela queria empenhar, queria empreender, queria entrar no ramo e tal, e eu perdia era tempo, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo pelo seguinte sentido: quando alguém me perguntar, eu vou falar, olha, vou mandar um vídeo para você aí por e-mail, você dá uma lida, você assiste, e aí você tira suas conclusões, você vai ver como é que funciona. Então, tempo é dinheiro. Então, eu fiz o vídeo, por quê? Essas pessoas, as muitas pessoas que procuram na internet, as muitas pessoas que me perguntam, vão ver aqui o vídeo e vai ficar aí a resposta para todo mundo, na maior boa vontade aí da minha parte, ok? Então, vamos lá. Quem sou eu, né? Sou empreendedor, músico, professor de música, trabalho pela internet também, gosto muito de fazer essa edição de sites, gosto muito dessa linguagem de computador, dessa interação, né? Dou aula de música, eu não sou especialista, mas eu indico muita gente a alguns passos do empreendedorismo, né? Não é o meu forte, na verdade eu sou profissional da música, tá? Então assim, sou licenciado como violonista, guitarrista, né? Então essa é a minha praia. Agora, esses outros ramos, eu até dou uma pesquisada aí, tenho um bom conhecimento, mas a minha praia mesmo é a música, é um caminho que eu conheço, um mercado que eu conheço, pelo menos assim um pouco, né? Porque também é muito grande. Mas já trabalhei com estúdio de gravação, já produzi bandas, né? Já fiz muitos trabalhos aí dentro desse mercado, que é onde eu me considero assim
melhor no que eu faço, né? Eu sou de Belo Horizonte, aqui da Zona Norte de Belo Horizonte. Para quem conhece Belo Horizonte sabe que a Zona Norte não é assim um lugar onde tem mansão, não tem casa legal assim, tá? É um lugar legal de se viver, a gente conversa, o bairro aqui é um bairro bem bacana, tem os vizinhos que são interessantes, pessoas conversam com a gente na rua, tá? O índice de violência é médio, é normal, não é um bairro muito violento, também não é um bairro bento também, tá? Então nós não estamos falando aqui de um lugar rico, não tem ninguém rico aqui falando de nada, tá? Não tem nada sobrando aqui. Somos pessoas normais, pessoas comuns, falando sobre negócio, empreendimento, né? E sobre o valor das ideias, tá bom? Então meu sonho sempre foi viver de música. Desde quando eu aprendi os meus primeiros acordes ali, eu já sabia que eu queria isso na minha vida. E sabendo isso, né, nesses primeiros acordes, isso foi uma coisa que ajudou muito esse meu crescimento, tanto na área empresarial, quanto nessa praia também, que é a música, né? Então isso aí me ajudou muito, saber o que eu queria, saber qual que era o meu sonho. E hoje eu realizo esse sonho, eu vivo de música hoje, eu dou aula de música, né? Eu coloco vídeos na internet sobre música, sobre esse ramo, né? E conforme foi crescendo isso e eu tive um pouco de tempo sobrando, né? Eu pude fazer mais coisas, fazer cursos, né? Entrar em outras áreas aí que eu também acho interessante para agregar conhecimento na minha vida. E uma delas é esse empreendimento online que eu tô aqui conversando com você, tá? Então nas horas vagas, né, que eu tô te falando, que eu realizando esse sonho, vivendo de música, nessas horas vagas eu consegui escrever um livro, tá? Que fala sobre esse assunto. O objetivo, a ideia inicial era escrever um livro qualquer mesmo, sobre música e tal, mas acabou que a ideia mudou um pouco e eu vi que muitos amigos, como perguntavam muito isso que a gente está falando aqui nesse vídeo, eu resolvi escrever esse livro, porque num livro, por mais que eu faça o vídeo aqui, eu ficaria um dia inteiro falando sobre isso. No livro eu consegui sintetizar muita coisa e contar histórias interessantes, né? Lá no livro, onde fala sobre como eu consegui criar esse sistema de renda extra na minha vida para dar certo, deu certo comigo, tá? E aí eu vivendo aquilo, eu pude ter mais tempo para fazer outras coisas, inclusive esse tempo agora que eu estou fazendo esse vídeo para você. Como eu disse, né? Tempo é dinheiro. Eu prefiro ficar aqui fazendo um vídeo com você, tendo esse papo com você direto, conversando abertamente, né? E gastar 2 horas para editar ele, se for aí o caso, entendeu? Do que eu ficar gastando sempre 2 horas para ficar batendo um papo com meu amigo sem saber realmente o que ele quer. Isso para mim é perda de tempo. Eu quero investir tempo numa coisa certa, então eu prefiro ficar aqui fazendo com você e aí você repete ele várias vezes, que aí você vai ter as informações que você procura, tá bom? Muito prazer. Esse sou eu, Daniel D'Arezzo, tá? Sou músico, guitarrista, intérprete, tenho meu trabalho solo também, né? Tenho os meus discos e assim também sou escritor, empreendedor, tudo isso que eu te falei, mas meu forte é isso aí. Eu gosto de tocar guitarra, eu gosto de cantar, eu gosto de fazer isso, eu faço por amor, dar aula de música. A música é minha paixão, eu amo mesmo, eu gosto disso de verdade. Isso é muito bom, tá? Então eu coloquei para você aí uma foto de um show que a gente fez no Expo Minas, que é um lugar muito interessante aqui de Belo Horizonte. Tinha um evento de motociclistas lá e foi no ano de 2012. Foi um dia muito legal, assim, tinha muita gente e isso foi bacana. Eu queria colocar essa foto aí por isso, tá? Mas vamos continuar. Renda extra para realizar os nossos sonhos, né? Realizar os nossos sonhos é uma tarefa árdua, né? E demanda tempo. Principalmente se o seu sonho for um sonho grande, né? Então, se você tem um sonho aí de ir viajar para um lugar bem distante, a passagem é muito cara, vai desempenhar mais tempo aí. Se você já tem um sonho aí de uma coisa mais simples, né? Não vai demorar tanto tempo, mas de qualquer forma vai haver um tempo investido aí. E às vezes a gente fica muito naquele pensamento de eu tô esperando eu ganhar na Mega Sena para poder fazer uma coisa, para poder realizar meu sonho. A hora é agora. As oportunidades nós mesmos criamos. As oportunidades, é o nosso pensamento, tá? Então a gente tem que ter
esse foco aí no que a gente quer e correr atrás do que a gente quer da maneira correta, pra gente poder conquistar, senão fica complicado, tá? Às vezes a gente é programado para correr atrás, né? Às vezes a gente é programado para correr atrás dos nossos sonhos e nunca alcançar os nossos sonhos, né? Nossa mente, ela tá muito preocupada em correr atrás. Às vezes você passa do ponto, ou seja, você realiza seu sonho, mas você não percebe que você realizou. Isso aconteceu comigo várias vezes, até que eu pude parar, pensar assim, dei um passo para trás, observei e falei, pô, tô correndo atrás de uma coisa que eu já tenho, tá ali do meu lado. A gente precisa se atentar para isso, né? Atentar para essas coisas que a gente já tem, sabe? Ficar atento para isso. Porque senão você vai estar sempre correndo atrás e nunca vai estar satisfeito, vai viver sendo uma pessoa frustrada, tá? Isso aí é ruim também. Então quando a gente chega a algum lugar, né, nas nossas vidas, a gente quer sempre mais. Então às vezes você quer comprar um carro novo, e aí você vai, corre atrás, consegue aquele dinheiro ali, compra o carro, por exemplo. Quando você está lá dentro do carro dirigindo, passa alguns meses, você, não, eu quero um outro. Pô, então quer dizer que, né, o seu sonho não era aquele, né? Ele foi um sonho foi maleável, né? Melhor você sonhar numa coisa maior aí, que aí você vai conquistar e vai se sentir mais feliz, vai preencher mais esse espaço, né? Pelo menos assim, ó, é uma forma que eu penso, não estou dizendo que é correto pensar assim. Estou dividindo com você alguns pensamentos aqui, né? A maioria das pessoas correndo atrás geralmente é assim. É pegando um ônibus de manhã mesmo, indo trabalhar, sai de lá de noite, volta para casa, vai descansar. Comigo foi assim durante anos, né? Durante 15 anos eu trabalhei com contabilidade. Achei interessante também trabalhar na contabilidade, passei por vários setores, aprendi muita coisa, inclusive muita coisa, 90% do que eu escrevi no livro lá, eu aprendi dentro da contabilidade, o que é o empreendedorismo, como ele funciona, os passos para fazer funcionar. Então o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente acordando de manhã, indo para o nosso trabalho, quando a gente volta, vai descansar, não sobra tempo para a gente poder fazer esse planejamento, né? Não sobra tempo a gente fazer esse planejamento desse nosso plano, né? O plano A. Porque na verdade correr atrás disso aqui seria no plano B. O plano A é realizar nossos sonhos, né? E às vezes a gente confunde isso na nossa mente. A gente coloca o plano A como correr atrás disso aqui e coloca o plano B como realizar nossos sonhos. Então a gente acaba ficando um pouco cansado, ficando um pouco frustrado e se condiciona a aceitar o que a gente já tem ali e se dá por satisfeito assim. Mas o mundo ele é muito abundante, né? A gente precisa ter esse pensamento, né? Mas não ter soberba, não é verdade? A gente tem que ter o pensamento na medida certa, tem que controlar família, amigos, trabalho, nossos planos. A gente tem que tentar controlar tudo isso e isso é uma tarefa muito difícil, mas cada um sabe da sua vida aí e sabe como fazer isso. Se você não sabe, então você tem que fazer um curso, se especializar, conversar com pessoas assim, para que você consiga essa tangível, né? Você consiga essa ideia para você poder controlar a sua vida aí, tá bom? Aí eu te pergunto, o que é renda extra para você? Podem ter milhares de pessoas num lugar e eu perguntar isso, cada uma vai ter uma resposta. Teve algumas pessoas fazendo esse projeto, né? Teve algumas pessoas que eu perguntei o que é renda extra para você. E aí, às vezes a pessoa falava assim, uai cara, renda extra para mim é se eu tiver meu salário e tiver R$200, por exemplo, além do meu salário. É uma renda extra que ele teve. Eu falei, se você tivesse 10, eu falei assim, não, R$10 para mim não é renda extra não. R$10 para mim é mixaria. Então, era o pensamento da pessoa, né? Pô, R$10 é mixaria, R$200 era renda extra. Eu falei, e se você tivesse 2.000? Ele falou, pô, isso aí não seria uma renda extra, isso seria minha renda principal. Eu falei, pô, então tá, é a forma dele pensar. Outras pessoas já pensam assim, renda extra, cara, se eu tiver além de 1 centavo, além do meu salário no final do mês, fazendo outra coisa, para mim já é renda extra. Pô, uma outra forma de pensar. A minha forma de pensar é a seguinte, renda extra, para mim,
é tudo que agrega valor a alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Para mim, não é só dinheiro. Para mim também tem um pensamento, tem um aprendizado. Igual, por exemplo, hoje eu fui numa palestra muito interessante sobre família, sabe? Tava tendo numa igreja, no bairro que tem aqui perto da minha casa, tá? Bairro Venda Nova. A igreja chama Igreja Santa Cecília, mó legal lá. Então tava tendo essa palestra sobre família, eu aprendi muita coisa lá. Eu sentei lá, fiquei no meio, né? Tava com minha namorada, tava com a família dela lá. Então a gente pôde assistir palestras e ver muita coisa. E eu cheguei aqui hoje com uma renda extra, ou seja, o conhecimento. Para mim, conhecimento também é renda extra. Estou aqui dividindo com você uma coisa que eu rendi hoje, foi um pensamento. Pensamento que eu vi lá na palestra, aprendi muito. Renda extra para mim também é isso. Mas aqui no curso a gente vai falar principalmente sobre a renda financeira, tá? Então o objetivo é você saber também o que é renda extra para você. Se você está buscando renda extra, você tem que saber que renda extra que você está buscando, tá? Vamos lá, continuando. Querendo sempre mais, às vezes a gente esquece de agradecer aquilo que a gente já tem. Então o que acontece? Às vezes a gente está tão cego correndo atrás das coisas que a gente esquece de dar atenção, por exemplo, para o nosso familiar. A gente esquece de fazer alguma coisa que a gente ficou para fazer. A gente esquece de agradecer a Deus pelas coisas que a gente já tem, né? Por exemplo, eu estou aqui dentro do meu estúdio e eu agradeço a Deus demais por tudo que está aqui, pelos instrumentos musicais, pelo meu computador, né? Por essa câmera que a gente está filmando, a gente está podendo fazer isso, por essa ideia que veio, né? Para poder fazer isso, os equipamentos que eu uso para gravar, enfim, todos os mínimos detalhes. O suco de laranja que eu tô tomando aqui agora com você, né? Pela roupa que eu tô vestindo, por esse esclarecimento que eu tive hoje, pela essa oportunidade que eu tive de aprender sobre família hoje lá na palestra, né? Agradecer cada coisa. Quando você abre seus olhos de manhã, você agradecer aquilo que você é, aquilo que você tem. Às vezes a pessoa para e pensa e acha que está no meio de desgraça, de alguma coisa. Não, só de você ter a sua vida, de você ter a oportunidade de estar vendo esse vídeo, isso é muito mágico, isso é muito grande. Você tem que reconhecer isso, tá? É fundamental. Se você não sentir grato por isso, não sentir grato por esses momentos, para de ver o vídeo aqui mesmo, sabe? Vai fazer outra coisa, entendeu? Porque você precisa ser grato pelas oportunidades que te aparecem, tá bom? A ideia é essa. O meu livro ele conta muito a minha história sobre esse sistema de renda extra automatizada, né? Então no livro eu falo muito sobre empreendedorismo, eu falo muito sobre ideias, eu falo muito sobre como preparar nossa mente para ter esse universo empresarial, né? O livro chama-se Renda Extra, né? Um passo para viver seus sonhos. Então eu quis dar uma ideia do que aconteceu comigo, no objetivo de ajudar, no objetivo de mostrar uma história, de contar, de ser um passatempo, enfim. Não é que as pessoas que adquiriram o livro, não é que elas têm que ser empreendedoras, não é isso. A ideia é uma nova história, uma nova possibilidade, mostrar que existe um fato real, né? Nesse mar de mentiras aí que a gente vive hoje, tá? A gente tem que ficar atento a isso aí. Então, fazendo esse livro, contando essa história, né, de tudo que aconteceu comigo sobre o sistema de renda extra automatizado, quando ele começou a funcionar, eu pude ter mais tempo para eu poder fazer as coisas, ou seja, eu não precisava trabalhar tanto, porque eu já estava contando com uma renda extra automatizada, então sobrava mais tempo para eu poder fazer o que eu estou fazendo agora, um vídeo, em vez de eu estar aqui trabalhando e tal. Eu estou aqui trabalhando também, mas com você, falando sobre empreendedorismo, né? Como se fosse uma palestra. A gente está aqui trocando ideia, não deixa de ser um trabalho, mas é um trabalho muito prazeroso, porque é uma troca de ideias, né? Então você fazer isso e ainda ganhar por isso é excelente, né? É muito bom. Então vamos continuar então. Um exemplo de como funcionará o curso que eu vou ensinar aqui. Então entenda bem, eu vou mostrar como funciona o início, o meio e o fim. Como funcionará o nosso curso. Entenda bem isso.
eu não vou mostrar como fazer na prática, não. Vou mostrar como funciona. Isso tem que ficar bem claro, tá? Coloquei um bonequinho aí pra você que representaria eu com o meu violãozinho ali. Vamos lá então. Renda extra trabalhando em casa. Vamos ao que interessa. Primeiro, não existe esse negócio de ganhar dinheiro fácil, tá? Pra mim, é claro. Tô defendendo as minhas ideias aqui. Ganhar dinheiro fácil não tem jeito. Se você souber como ganhar dinheiro fácil, me fala, porque é muito difícil, né? É complicado. É claro que você não vai conseguir fazer isso nem na internet, nem em lugar nenhum. Podem existir técnicas que alguém vire para você e fale, eu vou te ensinar uma técnica X, X e Y, tal. Pode desconfiar, porque ganhar dinheiro fácil é complicado. Eu não estou falando que não existe assim, no sentido físico da palavra não, mas o mínimo de esforço eu acredito que vai ter, tá? O mínimo de esforço, tá bom? Saiba disso. Então eu vou ensinar para você, mas não vai ter nada fácil aqui. Todo trabalho tem um valor agregado, então a gente precisa descobrir o valor, né? Desse tempo, do nosso tempo, das nossas ideias. Então, sem saber o valor do nosso tempo e das nossas ideias, né, fica difícil do quanto a gente pode ganhar trabalhando em algum projeto. Então, se você souber exatamente o valor das suas ideias e o valor do seu tempo, você vai saber mais ou menos ali quanto que você pode atingir. Então, eu acredito que você sendo uma pessoa inteligente, com certeza você vai conseguir atingir metas superiores, ok? Vamos lá então. Muito dinheiro ou pouco dinheiro? Essa pergunta é complicada, né? Então, coloquei as minhas respostas aqui. Dinheiro é dinheiro. Todo mundo quer um pouquinho, né? O que significa muito, mas ninguém nega o muito por pouco. O que eu quero dizer com essa frase aí? Quando você pergunta para alguém, pô, você quer dinheiro? Ele fala com você, é um pouquinho, né? Pô, um pouquinho, que pouquinho? A gente quer muito dinheiro, a gente quer fartura, e quem não quer, né? Parar de ser hipócrita e falar que é um pouquinho, né? A gente não quer um pouquinho, a gente quer o suficiente, tá? A gente também não quer demais, a gente quer o suficiente, tá bom? Porque não adianta nada você ter 1 milhão no banco, o que você vai fazer com 1 milhão, cara? Você não vai conseguir gastar tudo. Você tendo um pouco a mais do que você precisa para ter uma vida boa que você deseja, pô, ótimo, bom demais. E se tiver mais ainda, melhor ainda, tá? E a ideia do muito por pouco, se eu te oferecer um emprego que você vai trabalhar 2 horas por dia e vai ganhar R$1.000 por semana, quem que não quer, cara? Né? Ou então se eu falar que você vai ganhar R$10.000 trabalhando meia hora todo dia. Então, todo mundo quer. Então, a gente tem que ter a consciência aí dessa ideia de muito dinheiro ou pouco dinheiro, tá? E aí eu vou apresentar 2 conceitos muito interessantes aqui. Eu vou apresentar um conceito que é como ganhar muito dinheiro trabalhando na internet, tá? Eu não sou rico não, eu vou apresentar a ideia, o que é, tá bom? E vou apresentar o segundo conceito que é como ganhar dinheiro trabalhando online, né? Então primeiro, como ganhar muito dinheiro trabalhando online e o outro é como ganhar dinheiro trabalhando online. Reflete principalmente naquela ideia que eu falei anteriormente, tá? Que é muito dinheiro ou pouco dinheiro. Tá? Eu tô rindo aqui porque é interessante o que eu tenho a te dizer, tá bom? Vamos então para a primeira técnica, né? Eu vou mostrar os exemplos dentro do meu mercado, que é o mercado da música, que é o mercado que eu conheço, tá bom? Então vou te mostrar os exemplos aí aqui dentro. Vamos lá então. Então, para ganhar muito dinheiro na internet, você tem que ter uma ideia excelente, tá bom? Se tiver uma ideia excelente e souber o valor das suas ideias, você pode estar no caminho aí certo para ser um milionário, tá? A ideia é uma coisa que vale muito. Vou dar um exemplo, por exemplo, do Mark Zuckerberg. Para quem não conhece, ele é o dono do Facebook, né? O cabeça-chave, ele que criou. Ele teve uma ideia. E aí ele trabalhou em cima da ideia dele. E aí o Facebook deixou ele milionário, né? Para quem
pôde assistir aquele filme Piratas do Vale do Silício, que conta a história do Bill Gates, né? Dos gênios aí da informática também, né? Então, conta a história sobre um outro personagem também, Steve Jobs. São duas pessoas que tiveram ideias milionárias. Então, primeira coisa, se tiver uma ideia e souber quanto que ela custa, beleza. Outra coisa, vender a ideia. Primeiro você tem que ter uma ideia, depois tem que saber vender a ideia. Eu vou voltar a dar o exemplo, por exemplo, daí do Mark Zuckerberg. Ele teve a ideia do Facebook e ele tinha um sócio, né, que era quem investiu dinheiro ali para poder construir as plataformas. O sócio dele queria vender a ideia rápido, né, e ele não deixou. Talvez se ele tivesse vendido a ideia naquele momento, ele não seria o milionário que ele é hoje, né? Mas ele sabia qual o melhor momento para vender a ideia. Ele soube trabalhar esse tipo de coisa, né? Então, a gente tem que saber esse melhor momento, conhecer isso, tá? Então, no meu caso, como eu estou dando um exemplo aqui, eu tive uma grande ideia, tá? Aí eu pensei, pô, tem uma grande ideia aqui na minha mão, tem uma ideia milionária. Eu não sou milionário, eu tive uma ideia milionária. Agora eu preciso vender essa ideia. Beleza. Só que aí, eu sou músico, cara, eu não sou comerciante, eu não sei vender, né? Eu não sei como fazer isso. Então, para eu vender uma ideia, eu sabia que eu precisaria de organizar aquela ideia. Tinha uma ideia, né? Tinha a ideia formada, mas ela tem partes, eu precisaria organizar. E eu também não tinha essa comunicação ali para poder fazer isso. Foi aí que eu achei melhor investir em cursos para eu poder aprender a organizar essa ideia, tá? Então organizei, ou seja, esses cursos eu tive que investir dinheiro, né, e tempo. Então tirei dinheiro do meu bolso, comprava o curso e estudava o curso ali, tentava agregar ideias ali. Para quê? Para que eu pudesse formar um conceito melhor, organizar a minha ideia para eu poder vender ela. Se eu fizesse daquele jeito, gravasse ela, por exemplo, num gravador e passasse para outra pessoa, poderia valer nada. Mas sabendo trabalhar essa ideia, eu pude chegar a resultados muito melhores, né? Então, o outro passo é receber pela ideia. Ou seja, você chega a um determinado valor, sabe que vale aquele valor ali, você tem que saber, você tem que chegar num conceito, não é nada absurdo. Se você tiver uma ideia que não vale nada, né, e achar que ela vale muito, você tá errado, você não vai conseguir vender essa ideia, né? Mas eu sabia que eu tinha uma boa ideia, e eu sabia que eu tinha que vender essa ideia. Mas eu precisava receber por isso. O que é esse receber por isso? Quando a gente vende uma ideia, e às vezes a gente recebe aquele valor da ideia, e a gente sabe que o valor, por exemplo, é um valor muito alto por uma coisa, a gente não recebe com muito gosto, né? Se você for uma pessoa honesta, né, você não vai receber com muito gosto. Foi o que me passou pela minha cabeça. Eu não posso vender a minha ideia muito cara. Por quê? Porque essa ideia, ela vale um determinado valor. Eu preciso saber quanto ela vale para eu poder vender ela bem e saber receber por ela, tá? Então eu criei essa ideia, essa organização e vendi. Então o que foi essa ideia, na verdade? Era uma ideia que já estava no momento, já estava permeando aí. Era um curso de violão, tá? A ideia foi essa. Um curso de violão, porém, como eu disse, né, na minha área, ele é muito iniciante. Ele é para uma pessoa que nunca pegou no violão até ela começar a tocar. Porque dando aulas, nesses 15 anos que eu dei aula, eu pude perceber que muita gente, a maioria, são pessoas que não sabem nada, absolutamente nada, nem como comprar um violão e querem tocar uma música. Elas querem simplesmente isso, não querem ser profissionais, não querem ser nada e tal. E o que eu via demasiadamente nas escolas de música era uma pessoa entrar, por exemplo, o professor já chegar e já dar a matéria avançada no bom sentido, né? Já dá cifra, já dá essas coisas, para o aluno já tocar de cara, e às vezes o aluno ele
encontrava dificuldades ali. Por quê? Porque ele não teve esse pré-primário. A minha ideia foi criar esse pré-primário. Então eu poderia vender os direitos autorais dessa ideia para uma pessoa, para um professor qualquer fazer isso aí. Mas como eu vi que eu fiz os cursos e vi que eu tinha cacife para colocar aquela ideia para funcionar, como eu vi que eu podia fazer aquilo, eu comecei a colocar essa ideia para funcionar. Então eu vendi essa ideia como? Eu desmembrei em um curso que eu vendo ele a um preço hiper acessível. Qualquer pessoa pode chegar e comprar o curso e começar a fazer esse curso. Então, como é que é isso? A pessoa entra na internet, ela compra, é como se fosse uma apostila. Na verdade funciona assim. Eu coloquei uma parte lá para o aluno chegar e baixar e começar a estudar de graça, para ele ver que realmente aprende. Então ele começa a fazer o curso ali de graça, é uma amostra grátis. Vai chegar um determinado momento, ele não vai conseguir continuar. Por quê? Porque ele vai precisar dessa apostila, se ele quiser continuar a estudar, ele compra aquela apostila. É hiper acessível. Ele compra aquela apostila e vai estudando a apostila, e à medida que vai chegando a parte onde tem dificuldade, tem um link onde que ele clica e vai assistir uma videoaula. Vai ter eu lá sentado aqui no estúdio, uma aula que eu filmei, mostrando como funciona aquela parte ali do violão, como é aquele toque, tudo bem no começo, e aí as aulas são subsequentes, ela vai até num nível que o aluno já vai estar solando o violão, que o aluno já vai estar tocando músicas inteiras, já vai estar tocando e cantando. Então ele começa do zero e vai em diante. A minha ideia foi essa, começar do zero, tá? Essa questão de dar aula de violão na internet já está cheio, já está lotado na internet. Eu precisava de uma coisa diferente, então eu tive isso. O que eu tive? Tive essa ideia, patenteei essa ideia, e aí eu vendo essa ideia. Uma ideia fantástica, tá? E aqui no curso eu vou mostrar para você como você ganha dinheiro baseado nessa ideia. Então foi isso que eu fiz, tá? Depois que eu fiz tudo isso que eu te contei, que eu mensurei, criei uma apostila, criei tudo, coloquei na internet e tal, o que eu fiz? Eu precisava divulgar aquela ideia, ou seja, eu tinha uma coisa, precisava vender, né? Eu não queria vender a ideia total, eu queria vender um pedaço da ideia. Por quê? Porque isso ia me render mais, eu posso vender essa ideia para 1000 pessoas e continuar tendo retorno daquilo, né? Comercializo uma coisa que eu sempre tenho, que é conhecimento. Conhecimento nunca é demais, né? Então coloquei aí no gráfico para você. Investir o capital inicial. O que é isso? Eu peguei a minha primeira apostila, né, e vendi para um aluno. Cheguei para o aluno e falei, olha, essa apostila aqui ela custa X, e aí você compra, que ela vai ajudar nos nossos estudos. Uma apostila faz parte, um material didático. Ele me deu o dinheiro pelaquela apostila ali, além de pagar os custos, sobrava uma parcela pequena, né? O que eu fiz? Em vez de eu pegar aquele dinheiro para mim e gastar com alguma coisa, não. Eu investi em publicidade para poder divulgar para outras pessoas interessadas na internet, que é um canal onde você encontra bilhares de pessoas aí, pelo menos no Brasil hoje, se eu não me engano, em torno aí de 5 milhões de pessoas que acessam a internet. Quantas dessas 5 milhões não podem estar interessadas num curso de violão, né? Um curso de música, né? Então tá aí a oportunidade. O que eu fiz então? Divulguei, tá? E aí eu efetuei a minha primeira venda online. Olha que interessante então. Tive uma ótima ideia, vendi essa ideia nessa forma, organizei, né? Vendi e tal, foi um trabalho pesado. Divulguei, recebi pela ideia. Com uma parte do dinheiro eu divulguei e vendi para uma outra pessoa. Coloquei no gráfico para você, alguém interessado compra a ideia para poder fazer o curso de violão ou para revender essa ideia, né? Ou seja, passar para um amigo ou alguma coisa assim. Daí eu recebo por aquilo, pego uma parcela do dinheiro para mim e invisto o restante em publicidade. Para quê? Para esse loop continuar, tá bom? Aí esse loop vai continuando, vai continuando, vai continuando, e isso sempre vai dando uma renda. Sempre vai dando uma renda. Então mostrei para você aí como é que funciona a ideia de ganhar muito dinheiro, né?
Então mostrei para você como é que funciona isso. Então primeira coisa, ter uma ótima ideia. Cara, ter uma ótima ideia é muito difícil. Você tem que estar ligado, você tem que estar atento. Todo dia eu tenho uma ótima ideia, mas às vezes eu não anoto essa ideia. E aí passa batido. E todo dia muitos amigos meus têm ótimas ideias e não colocam em prática, não anotam, não separam um tempo, um planejamento. Daí a pouco fala uns com os outros, né? Pô, tive a ideia de fazer isso e não fiz, fulano tá se dando bem com essa ideia. Pô, perdeu a oportunidade, né? A oportunidade está para todo mundo, as ideias estão para todo mundo. Você tem que investir, né? O objetivo é esse, separa um tempo e faz, corre atrás aí, ok? Depois, ter uma ótima ideia. Organizar a ideia e colocar em prática exige muito trabalho e conhecimento especializado, ou seja, sem cursos fica mais difícil, não vou falar que é impossível não. Quando você tem cursos ligados a esse tipo de coisa aí, ou seja, é um investimento mínimo, é um trabalho pesado, eu estou falando sobre ganhar muito dinheiro na internet. O trabalho é pesado, existe a formação, existe as tarefas que você desenvolve para poder fazer isso, tá? Isso exige um investimento. É a sua faculdade, digamos assim, entendeu? Então, se você pegar aí uma pessoa aí que cursa a faculdade, que formou agora, que paga mensalidade, pergunta para ela quanto foi o curso, entendeu? Ela vai falar um valor absurdo, sabe? E vai falar quanto que ela deseja, que ela espera do mercado, entendeu? Ela tem que esperar muito do mercado mesmo, o investimento foi alto, tem que esperar muito, mas precisa do conhecimento especializado, precisa disso, tá? E outra coisa, vender a ideia é uma tarefa para quem quer ou deseja ser um bom empreendedor. Então, investir no lado do empreendedorismo é excelente para quem quer vender a ideia. Se não, você coloca a sua ideia na mão de alguém, aí essa pessoa vende, mas com a comissão muito maior do que é o que vale você que criou a ideia. Por quê? Porque ela sabe vender. O poder da persuasão, o poder da venda, ele é muito importante. Então, o curso de vendas eu acho extremamente importante para quem quer ser empreendedor, tá? Sempre se atualizar nesse tipo de coisa assim, tá bom? Eu sou um músico, eu não sou um vendedor. Eu procuro tentar ficar por dentro disso. O que a gente faz? A gente tenta. A gente vai tentando, cara. Você vai tentando. Você nunca vai ser. Você vai sempre tentando, sempre na humildade, passo a passo, até que você consiga atingir seus objetivos, né? Vamos continuar. Então agora eu vou mostrar uma forma mais simples, tá, de ganhar dinheiro na internet, que é revendendo uma ideia. Vou dar o exemplo sobre essa ideia aí. Repara que eu coloquei no slide ali. Eu vou mostrar uma forma mais simples. Eu não vou mostrar uma forma fácil não. Fácil não tem jeito não. Fácil é impossível. Vou mostrar uma forma mais simples de se ganhar dinheiro na internet, tá? Então vou mostrar o passo a passo aqui como é que funciona nesse nosso bate-papo aí tão, né, informativo que a gente está nele aí. Então vamos lá. Você vai aprender a fazer isso revendendo uma ideia. Então alguém já teve a ideia, assim como eu, né? Vou dar o exemplo como se fosse a minha ideia aqui para você, ok? Vamos lá. Caso você tenha dúvida nesse esquema que eu vou mostrar para você agora, então eu vou mostrar todo o esquema prático de como é que funciona, como é que você vai fazer, tá? Para poder ganhar dinheiro trabalhando na internet. Se você não entender, chegar algum momento você travar um pouquinho, volta o vídeo, tenta entender. Se mesmo assim você não entender, uma ideia seria você estudar sobre isso, tá? Estudar muito sobre isso, sobre os conceitos de como funcionam e tal. E um desses estudos seria através do meu livro, onde eu falo nessa linguagem, uma linguagem bem principiante mesmo, que é Renda Extra, um passo para viver seus sonhos. Eu falo isso no meu livro, como a ideia surgiu. Então se você entender como a ideia surgiu, vai ficar mais fácil, né, você controlar seus pensamentos, as suas ações aí, entender cada passo. Vamos lá. Então, o interessado em revender a ideia, que é você, que encontrou através desse vídeo aí,
coloquei o slidezinho ali e você é o bonequinho de gravata, tá bom? Eu sou o boneco de chapéu. Vamos lá. O que eu fiz? Eu tive uma ótima ideia, eu vendi essa ideia, eu recebi por ela, eu divulguei a ideia, até que você me encontrou, ok? E aí você chegou pra mim e falou, pô cara, também quero fazer isso, hein? E aí eu vou ensinar pra você agora então, e se você quer ganhar dinheiro com isso, vamos lá. Coloquei você aqui no meu lugar, já fiz a parte, o trabalho pesado todo eu já fiz. E aí você entra, que é alguém interessado em revender a ideia. Primeira coisa, divulgação, tá? Você quer revender a ideia, então você precisa de divulgação, você precisa entender como é que funcionam as técnicas de divulgação. Ah, mas eu não entendo nada sobre divulgação. Eu disse que não tinha nada fácil. Pesquisa, cara, no YouTube, na internet, tem tudo mastigado aí na mão, tá? Na minha época, para a gente poder ler alguma coisa sobre isso, você tinha que ir numa biblioteca e procurar muito para encontrar alguma coisa valiosa. Que hoje você tem tudo na palma da mão. Vídeos no YouTube, material aí no Google, ou então o fundamental, que é onde eu bato muito na tecla. Cursos que ensinam a divulgar. Então você tem uma ideia na mão, o que você tem que fazer? Divulgar essa ideia. Para quê? Para que uma outra pessoa compre essa ideia, tá? O que você tem que fazer? Coletar clientes. Como? Nas redes sociais, através de amigos interessados, Facebook, AdWords. Você tem que dar um jeito de começar como eu comecei, a mesma forma. Só que esse começo, todo mundo acha que ele é muito difícil e ele na verdade é o mais fácil. Começar um projeto, fazer com que ele dê certo no início, é muito fácil. O maior problema é manter ele ou então continuar subindo. O segredo está aí. Eu vou mostrar para você como é que funciona. Vamos lá, vamos continuar. Então você primeiro, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai entender ali o que você está promovendo, né? O método de violão, e aí você vai oferecer para um amigo. Então você vai oferecer para um amigo seu, pô cara, tô revendendo um método de violão, ele é assim, assim, assado. Você conhecer o produto que você está promovendo também é fundamental. Todo mundo conhece alguém que toca violão, todo mundo conhece alguém que deseja tocar violão. Então esse método ele é para essas pessoas que querem aprender a tocar violão, tá? Aí você vai efetuar a sua primeira venda. Só que tem um porém. Quando uma pessoa lá fala, pô cara, me interessei, quero comprar. E aí você vende para ela, sei lá, quinta-feira, vendeu para ela. Você acha que você vai colocar o dinheiro no bolso no mesmo dia? Não vai. Na internet não funciona assim. Quando você vende um material de qualidade através de um site de qualidade, você só vai colocar esse dinheiro no bolso 30 dias depois que a pessoa compra. Por quê? Dentro desses 30 dias pode acontecer da pessoa não gostar do produto e devolver aquele produto onde que ela comprou. E aí nem você, nem eu, ninguém ganha. Por quê? Porque a pessoa não gostou do produto. Então ela pode devolver, pegar o dinheiro de volta, porque aquilo ali não é o que ela queria. Por isso é fundamental vender um produto de qualidade. Depois eu vou falar sobre esses 30 dias aí, você vai entender melhor. Vamos continuar. Então, esse aqui é o site que a gente vai utilizar, a plataforma Hotmart, que é um site muito bacana. Até deixei um vídeo aí para você conhecer, tá? Os 30 dias são os 30 dias da garantia. Por que 30 dias de garantia? Entenda bem. Quando você vende um produto, você tem direito a 50% do valor do produto. Enquanto está dentro da garantia, não dá para receber se a pessoa, né, não ficar satisfeita. Após 30 dias a pessoa não devolveu nem nada, a taxa de devolução é mínima. Pouquíssimas pessoas, porque elas estão fazendo o curso, né, funciona, é funcional. Muito difícil a pessoa devolver. Mas, né, se acontecer porventura de uma pessoa devolver, você tem que saber como funciona, né? Não esperar isso. Sempre tem que ter o pensamento positivo. Por quê? Porque você ganha 50% do valor da venda, tá? Claro que há umas deduções aí, R$2, talvez, alguma coisa assim, porque é o processo de recebimento mesmo, né, da internet. É o serviço prestado. Mas enfim, o lucro é muito grande. Então quando você vende um produto, se ele custa, sei lá, por exemplo, R$20,
você vai ganhar R$9, por exemplo, ou R$8,70 talvez. Mas o que você teve que fazer, cara? Só chegar numa pessoa e divulgar para ela, falou ali, entrou. Se você fizer isso para 10 pessoas, R$80, cara, garantido ali, limpo, né? Então nós estamos falando de internet, é muita gente, né? Você tem que saber fazer isso, né? Divulgou, é garantido ali. Então, nesse ramo que é de música, tem milhares de pessoas interessadas, cara. Todo dia tem gente que acorda, pô, queria aprender a tocar violão. Então vê alguma coisa na televisão, queria aprender a tocar aquela música, ou queria aprender a fazer um arranjo, ou vai numa festa, vê alguém tocando, queria aprender a fazer isso. Todo dia tem gente querendo fazer isso, tá? Então, vai chegar numa hora que você vai estar cercado de gente querendo fazer isso, tá? Na verdade, a todo momento a gente está cercado de gente querendo fazer isso, tá bom? Mas a gente precisa que aquelas pessoas vejam o produto. Então você está cercado de gente, eu estou falando com você que você tá. Eu tô, né? Eu gosto de um exemplo muito interessante, que é o seguinte. Vamos sair um pouco fora do assunto, mas faz parte da mesma coisa. Pensa numa padaria, cara. Uma padaria, ela vende pães geralmente para 3 ou 4 ruas, mais ou menos. Cara, aquelas 3 ou 4 ruas ali, paga a padaria, paga o aluguel, paga os funcionários, o dono que tem um carro legal pra caramba, viaja, sabe? Enfim, ou seja, 4 ruas, cara. Porque a gente geralmente não tem 2 padarias muito longe. Você para aí e pensa no seu bairro. Eu tô falando do meu bairro, né? Porque aqui no bairro, cara, toda rua tem uma padaria, mas ninguém fecha as portas, ou seja, tem espaço para todo mundo, tem lucro para todo mundo. A gente não tem que achar que a gente está cercado de concorrente, não é assim que funciona, não. A gente tem que saber as pessoas certas que querem o nosso produto. Nesse caso, estou falando com você do curso de violão. Você está cercado de gente interessada, mas você precisa saber como chegar nessas pessoas, tá? Se você chegar da forma errada também, ela não vai adquirir, né? Você tem que saber chegar, tem que ter paciência, tem que ser um planejamento organizado, estratégia, tá? Então, eu tô falando com você disso por quê? Porque você vai divulgar o curso para seus amigos, mas vai chegar uma hora que vai acabar aqueles amigos ali. Sei lá, você tem 1000 amigos lá na internet, né? Fisicamente, verdade mesmo, deve ter, sei lá, no máximo 100. Aí você aborda aqueles amigos, conversa com eles, desses 100, 2 compram o curso. Aí você continua pesquisando, falando com outros, os outros acham que é balela e tal, não faz o curso, enfim. E você vai cansar. Você vai falar assim, poxa vida, não tem mais ninguém. E aí você vai ficar tentando fazer aquilo ali na internet para uma pessoa que você nunca viu. Se você não está dando com um amigo seu, imagina uma pessoa que você nunca viu. Não dá. Então você vai precisar de uma estratégia. E aí eu vou mostrar para você agora uma estratégia de abordar pessoas, tá? Que é uma estratégia que eu faço, que dá certo, né? Vamos lá. Então eu coloquei para você, é impossível atingir milhares de pessoas sem uma boa estratégia e uma boa ferramenta. Impossível, tá? Você está cercado de pessoas, mas sem estratégia, sem ferramenta, é muito difícil, tá bom? Vou mostrar para você agora uma estratégia e uma boa ferramenta. Vamos lá. Vou te dar uma ideia agora que vale ouro, cara. É uma ideia que eu aprendi em um curso que eu fiz. Então o que eu tô te falando agora, 0800, entendeu? De graça. Foi um curso que eu paguei para ter essa informação, tá? Eu paguei para ter a informação que eu tô te passando agora. Então vamos lá. Presta bem atenção, porque o que eu tô te falando, para mim valeu muito o que eu paguei, tá? Para você vai de graça, pra você ter uma ideia de como é que funciona. Existe uma ferramenta do Google chamada AdWords, tá? Aí você vai virar para mim e vai falar assim, ah, mas isso aí eu já conhecia. Pô, que bom, cara. Então quer dizer que você já tem noção aí do que vai vir. Então, trabalha nisso aí, porque se você já tem a ferramenta, né, é só colocar a mão na massa. Você não tá ganhando dinheiro aí porque você não quer, né? Então, suponhamos que você se afilia lá no meu produto para revender o curso de violão, que é a ideia que eu tive, que é fantástica, né? Muito boa, rentável, tá? E aí você quer revender, beleza?
foi lá, criou tudo bonitinho, se afiliou. E aí eu coloquei um bonequinho seu lá. O que você vai fazer? Você vai divulgar ele, claro, passo a passo, né? Você vai divulgar ele ali para seus amigos de uma forma bacana, apresentável, tá? E aí de repente você encontra lá uma pessoa interessada, né? Pegou e vendeu o produto. Quando você vender o produto, você vai ter direito de 50% do valor do produto, tá? Só que é como eu te falei, esse valor ele vai ficar retido por causa da garantia. Agora eu vou explicar certinho mesmo. O Hotmart é uma plataforma que preza pela qualidade dos produtos promovidos. É muito difícil colocar um produto no Hotmart. Não acha que você vai sair digitando qualquer coisa aí que vai passar lá no Hotmart, não. Tem que fazer um produto sério, produto com qualidade, para você conseguir colocar ele no Hotmart, para eles aceitarem, para você conseguir vender ele por lá, tá? Todos os clientes têm direito desses 30 dias de garantia, por isso é necessária essa qualidade, tá bom? Graças a Deus até hoje não tive nenhuma recusa do meu curso lá, tá? Por quê? Porque eu prezo pela qualidade também. A minha ideia é uma ideia de qualidade. Então, automaticamente eu não vou ter pessoas devolvendo meu curso. Por quê? Porque ele é um curso de qualidade, né? Então, caso o cliente devolva, você não ganha sua comissão, eu também não ganho nada. Então, por que ele devolveria? Só se fosse de baixa qualidade, mas não é. Então a probabilidade dele ficar com ele fundamental. Até mesmo porque ele vai demorar muito mais de um mês para terminar aquela apostila, né, de estudos ali para quem está começando. Então é imprescindível você conhecer o produto que você está promovendo, tá? Imprescindível. Então vamos supor que você queira, termine esse vídeo que você fala, pô, achei a ideia interessante, quero fazer isso aí, quero experimentar. Se for possível, você não é obrigado, mas se for possível, você adquire um curso, dá uma lida na apostila para você ver o que é que trata, porque na hora de abordar o seu cliente, você pode falar com ele. Fala assim, olha, é muito bom o trabalho, é isso, é aquilo, até mesmo se você for um interessado em tocar violão, né? Você adquirindo ler apostila, você dá uma lida, você vai ver que é bem iniciante mesmo e que ela é subsequente. Então você vai, seu cliente perguntar alguma coisa, você vai poder responder para ele, dar uma assessoria, falar, não, o produto é para quem está começando mesmo, igual você, sabe, é muito bom, tem vídeos, é interessante, parará. Você vai abordar ele de uma forma melhor aí, especializada, tá? Então você tem sempre que procurar produtos com 100% de aceitação, né? E pelo menos assim os melhores, né? E dar assessoria para o seu cliente, isso é fundamental. Continuando então, enquanto a garantia não vence, que é 30 dias, você vai continuar divulgando por conta própria, ou seja, pelos primeiros 30 dias, cara, é você mesmo correndo atrás ali, por conta própria, correndo atrás dos amigos, é muito tempo, 30 dias é muito tempo, você não precisa trabalhar horas e horas nisso não. Se trabalhar 15 minutos por dia nisso é suficiente, entendeu? Você vai trocar ideia com as pessoas, não vai precisar ficar preocupado, até mesmo porque os ganhos eles são a longo prazo, a ideia ela só funciona a longo prazo, tem que ter esse pensamento de longo prazo. É possível você ter a curto prazo? Pô, com certeza, mas a longo prazo é melhor pensar assim, né? Então quando você receber os valores daquelas primeiras vendas, né? Ou seja, você efetuou lá 10 vendas lá nos seus primeiros 30 dias. Nos outros 30 dias, quando você receber aqueles valores lá, vamos supor que você ganhou lá R$10 de cada venda. E aí você efetuou 10 vendas e chegou para você lá no seu bolso, lá limpinho, R$100. É um exemplo, tá, gente? É um exemplo. Chegou lá R$100 limpinho para você. Aquilo ali, qual que é a ideia que eu tenho para te dar? Dos R$100, você pega 75 para você, que é a sua renda, tá? E 25%, o que você vai fazer? Você vai investir em publicidade. Por quê? Para você não ficar procurando pessoas lá o tempo todo. Aí você me pergunta, pô, investir em publicidade como? Aí que entra o AdWords. Por quê? Quando você entra lá no AdWords, pesquisa lá como é que ele funciona, né? Faz o seu cadastro e tal. Você tem ali R$25 para poder investir. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu dinheiro
e vai entrar no AdWords, vai cadastrar R$25 e vai dividir ele lá por campanhas, ou seja, você vai fazer uma campanha lá, curso de violão, né, iniciante, tarará, tarará, vai fazer uma propaganda bonita, né, com ferramentas que vão te ajudar, ferramentas que eu até ensino mesmo durante o curso prático, né, e aí nessas ferramentas lá, você vai colocar lá 25 dividido por 30, entendeu? Você vai ter alguns centavos lá, 89 centavos, sei lá, não sei. Aí você vai colocar aquilo ali, ou seja, o Google, com aqueles 89 centavos por dia, ele vai distribuindo aquela informação na internet ali, pouco a pouco, mas ele vai distribuir para pessoas interessadas naquilo, porque o sistema do Google AdWords é esse. Então alguém está na casa dela lá, por exemplo, digita na internet a aula de violão, sua propaganda estando lá, com os mesmos dizeres lá da pessoa, ela vê sua propaganda, clica, então é um público em potencial, ele vai entrar no seu site, a probabilidade dele comprar é alta. Por quê? Porque ele digitou aquilo, ele está interessado no conteúdo que você tem a oferecer. Se você tiver uma boa página de apresentação, a taxa de conversão, ou seja, da pessoa entrar e comprar, ela vai ser alta. Então isso é empreendedorismo, você tem que saber como é que funciona isso. Por isso os cursos, né? Então eu coloquei para você aqui, ó, divulgou ali, né, 25% do dinheiro no AdWords. O AdWords jogou para todo mundo ali que está interessado. Mais um cliente compra o produto, vai para o Hotmart, vai ficar ali durante 30 dias, enquanto o próprio Google está trabalhando para você. Não precisa você ficar ali o dia todo mais fazendo aquilo, né? E aí você cria um sistema de renda extras, né, para você ir trabalhando uma vez por mês, ou seja, o primeiro mês foi pesado, você correu atrás, você vendeu, tal, mas a partir dali você só trabalha uma vez por mês. Por que só uma vez por mês? Você trabalhou muito mês para criar uma carta de apresentação boa, para criar um ambiente de navegação bom, né, num espaço que a pessoa vai encontrar, e aí você trabalhou, encontrou os clientes, fez as suas vendas, pegou seus 25%, investiu no AdWords, ele fez isso. E aí eu separei para você o gráfico aqui. Então tá você lá na sua casa, tranquilo. E aí uma vez por mês você vai lá e pega 25% do que você ganhou, sei lá, vamos pegar ali os R$100. Coloca lá 25%, o AdWords vai espalhar, alguns clientes vão comprar, enquanto aquele dinheiro tá ali na garantia durante os 30 dias, o AdWords está trabalhando para você. Quando chegar lá no final, você vai receber aquele dinheiro, tá? Sei lá, vamos supor que no segundo mês foi R$200 de venda, né? Aí você vai pegar o que? 25%, né? R$50 e vai investir no AdWords. E aí vai acontecer a mesma coisa. No terceiro mês, você já vai estar com R$300 de venda, por exemplo. Aí você vai fazer de novo, trabalhando uma vez por mês, suas vendas tendem a subir. Assim como a minha, é o que tem acontecido. Por quê? Porque a minha página de apresentação é boa. A minha forma de abordar o cliente é boa. Você tem que desenvolver a sua forma de abordar o cliente, ou então copiar a minha forma de abordar o cliente. Alguma coisa que funciona mais ou menos assim. Então mostrei para você aí esses sistemas, né? Que é do Hotmart, que é um sistema surpreendente, um sistema bacana demais. Após você fazer isso com um produto, por exemplo, de violão, né, e ver que dá certo, ver que o que eu estou falando aqui é verdade, né, você trabalha em cima dele, depois de você fazer isso com curso de violão, depois de um tempo, né, depois de você trabalhar nisso, por exemplo, uns 3 meses, para você ver o resultado mais ou menos, é a longo prazo. Não adianta querer fazer, ganhar dinheiro do mês para o outro, isso aí não funciona não. O negócio é a longo prazo mesmo, tem que ter paciência. Depois que você fizer e ver que dá resultado, o que você pode fazer? Faça mais cursos de empreendedorismo e saiba como funcionam outras áreas. Eu falei daqui para você de um curso de música, que é o que eu trabalho, né? E que dá certo. E aí você procura outros ramos para dar certo para você também. Você tem que fazer aquilo ali para você também. A ideia é que todos nós cheguemos a essa coisa boa, que dê certo para todo mundo, tá? Então aí você pode fazer com outros nichos, né? E é assim que eu faço e tem dado resultado a longo prazo. Eu te agradeço aí. Então foram, né, 1 hora de conversa, né? Então a ideia foi dada aí para você, cada passo, como foi criado,
O objetivo é esse. Então, caso queira conhecer o curso melhor, o curso prático, né? Caso você tenha vontade de colocar isso aqui aí para você que realmente queira fazer, presta bem atenção. Você vai precisar de algumas ferramentas básicas que eu coloquei para você tudo no meu blog aqui, que é o rendaextraalto.blogspot.com.br, onde que eu ensino cada passo para você colocar o seu site no ar, a sua carta de apresentação no ar, para você conseguir desempenhar esse processo aí de vendas. Lá eu coloquei bem mastigado, com vídeos também, para você assistir com calma, tá? Para você conseguir criar um empreendimento é muito simples, é o que eu falei, o começo é muito simples, você tem que dedicar, exige um trabalho aí, tá? Mas depois que esse alicerce está feito, se você fizer ele bem feito, prestar bem atenção nas informações, se especializar naquilo ali, né? Tentar crescer naquilo ali, pode ser que torne seu empreendimento principal para você, assim como é para mim. Não vai te deixar milionário, não tem promessa de ganhar dinheiro, o que você produzir é o resultado que você vai ter, tá bom? É assim que eu faço. Eu quero agradecer aí você que ficou até aqui. Muito obrigado. Eu sou Daniel D'Arezzo e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.